Paz do Senhor, professores da classe juniores, aqui é o Isaías e vamos para mais uma pré-aula desse nosso trimestre. Estamos já na lição 7 e hoje vamos falar sobre a história bastante conhecida de Gideão. E através dessa história vamos aplicar alguns objetivos em nosso ensino. Trouxe para vocês alguns materiais que vão complementar a aula que você já está preparando, aquilo que você já está recebendo a direção de Deus para estar ministrando às tuas crianças. Trouxe algumas ideias de atividades, algumas ideias de dinâmica que pode acrescentar e deixar a tua aula ainda melhor, tá bom? Hoje na nossa aula estamos na lição 7, que tem como título Gideão enfrenta os midianitas. Já quero relembrar você qual o nosso objetivo. É importante você entender o objetivo e focar toda a tua aula nesse objetivo. E o objetivo dessa lição é mostrar que Deus fortalece os seus servos para vencer batalhas difíceis. Estamos trabalhando o livro de Juízes. Semana passada trabalhamos com Débora, a juíza Débora, aquela mulher forte, corajosa, determinada. E vocês lembram que eu falei na semana passada? Não sei se acompanhou a pré-aula da semana passada sobre Débora. Eu disse que a partir daquela lição, a partir da lição 6, até a última lição, nós estaremos trabalhando com as crianças com mapas mentais. Facilita melhor o entendimento, a classe juniores, essa faixa etária juniores já consegue ter um entendimento maior e a gente consegue trabalhar essa questão do mapa mental, que é muito importante para o estudo bíblico. Então, todas as semanas eu vou estar disponibilizando para vocês, nesse nosso material gratuito, que eu vou apresentar para vocês, nós vamos estar disponibilizando para você o mapa mental. E essa semana temos aqui o mapa mental sobre Gideão. E tem informações importantes, informações além do que está lá na história da lição, que está o resumo, né, da lição. A gente colocou aqui algumas informações importantes sobre Gideão. Então, Gideão, um homem simples, corajoso, filho de Joás, da tribo de Manassés, viveu em um tempo difícil para Israel sobre a opressão dos midianitas, né? Então, vai aqui destacando algumas informações importantes sobre Gideão e sobre a nossa lição de hoje. Então, o objetivo do mapa mental é exatamente esse. É que as crianças entendam um resumo da história para que elas não cheguem na tua aula somente para ouvir uma história. Ouvir uma história é muito pouco, eu sempre falo isso, você não foi chamado para contar história, sua missão vai além. Então, através desse mapa mental, você pode apresentar para as suas crianças ou no início da aula ou no final da aula, após fazer a contação da história. Eu trouxe até alguns materiais para te ajudar. Mas você pode apresentar o mapa mental como um resumo para as crianças e depois você vai passar como atividade para a criança montar o seu próprio mapa mental. Então a criança vai receber um mapa mental vazio, sem as informações, e ela vai preenchendo aqui informações sobre Gideão. Você pode fazer o seguinte, você pode pedir para que as crianças abram a Bíblia, façam a leitura do texto mesmo, tá? Do capítulo 6, do capítulo 7. Você pode passar essa atividade para casa, você pode determinar um tempo para que as crianças façam isso. Você pode fazer de diversas maneiras. Você pode fazer a partir daquilo que ela lembra do que estudou, né? E a partir daí você vai ajudando ela a relembrar maiores informações sobre Gideão. Então, a forma de trabalhar com o mapa mental são diversas. E o mais importante de tudo isso é que vai ajudar a criança a memorizar todo o conteúdo que foi transmitido na lição. Isso é muito legal, isso é muito bom para um aprendizado maior daquilo que nós estamos ensinando, para que a gente não desperdice um tempo apenas contando história, mas realmente trazendo o ensinamento daquilo que o Senhor quer falar para as crianças e que elas absorvam o conteúdo. Então, lembrando que quando as crianças forem montar o mapa mental delas, você não pode deixar à disposição delas o seu mapa mental, certo? O mapa mental delas, elas vão preencher sozinhas, você pode montar equipes para uma ajudando a outra, e aí sim elas vão montando o mapa mental delas de acordo com as informações que elas lembram sobre Gideão, de acordo com a Bíblia também. Elas pode fazer desenhos, né? O desenho e o texto. Na semana passada eu fiz isso, essa aqui eu acabei esquecendo de fazer, mas o mapa mental é legal que você pode fazer isso, desenho, né? Então, quando vai falar aqui sobre Deus apareceu a Gideão enquanto ele estava escondido malhando trigo, você pode fazer um desenho do trigo. Você pode exemplificar isso para as crianças, certo? Então, essa é uma atividade bem legal que eu trouxe aqui para vocês. Temos também, para trabalhar a memorização do versículo, eu vou disponibilizar para vocês, se você quiser imprimir, mas você pode fazer isso
num papel à parte, o versículo dividido em várias partes. Por quê? Você vai trabalhar a questão da memorização do versículo com a criança, vai pedir para que ela abra a Bíblia, para que ela leia com você o versículo, para que todas leiam juntos, para que de diversas formas elas leiam o versículo, tentem memorizar o versículo. Depois você divide em equipes, 2 ou 3 equipes, vai depender do tamanho da tua classe, e vai entregar esse envelope já com o versículo cortado e embaralhado dentro do envelope e vai estipular um tempo para que as crianças montem como que um quebra-cabeça do versículo, e assim vai trabalhar a questão da memorização desse versículo para as crianças, certo? Então é uma dinâmica bem legal, simples de você fazer. Lembrando, todo o conteúdo que eu estou te mostrando, cada arquivo aqui que eu estou usando ele impresso, você pode ter à sua disposição. Tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário. Você clica no link e você recebe o material diretamente no seu WhatsApp, na hora. Lembrando, quando você clica no link, já vai ter uma mensagenzinha padrão. Olá, eu quero o material da classe Juniores. Não altere nada nesse texto, tá bom? Muita gente fez isso semana passada e acabou alterando a mensagem do texto. E por que você não pode alterar? Você tem que mandar aquela mensagenzinha padrão do jeito que tá lá. Porque quando você manda aquela mensagem, automaticamente o material já é enviado para você. A gente fez essa programação porque, como é muita gente, manualmente a gente não consegue fazer isso. Então, quando você manda aquela mensagenzinha padrão, sem alterar nem um pontinho, você já recebe o material na hora em PDF aí no seu WhatsApp. E para a nossa dinâmica, eu preparei aqui um material que, inclusive, esse material aqui impresso também está à disposição no material para você imprimir. E essa dinâmica vai funcionar da seguinte forma: você vai preparar uma caixa, você vai colar isso aqui, que eu já vou disponibilizar, ou você vai escrever, enfim. E você vai fazer um círculo com as crianças, que as crianças formem um círculo, e vai pedir para que, enquanto tocam a música, elas passem uma para a outra essa caixa. Só que antes de você fazer isso, você vai meio que amedrontar as crianças, falando sobre um grande desafio que só as crianças corajosas vão ter coragem de enfrentar esse desafio. Então vai ser algo que não é todo mundo, não é todo mundo que tem coragem, que tem a capacidade para fazer isso. Você vai meio que dar um medinho nas crianças para que elas fiquem ali, aí, será que eu vou ter coragem? Será que vai dar certo para mim? Então você vai meio que dar essa amedrontada nas crianças enquanto passa a caixa. Ih, será que ele tem coragem? Ih, meu Deus. Então, sem você ver aonde está a caixa, enquanto as crianças estão passando de mão para mão, sem você ver, você vai pausar a música que está tocando, para que você não veja em qual criança parou a caixa. E quando a criança que parou a caixa, ela pegar a caixa, você vai pedir para abrir, certo? Você vai fazer ali um suspense, aí, será que fulano vai ter coragem? Você vai pedir para ela abrir. Quando ela abrir a caixa, vai ter a seguinte mensagem: coma o chocolate. E vai ter um chocolate aqui que você vai colocar dentro da caixa. Aproveitando essa oportunidade, que as crianças vão ficar surpresas, vão pensar que era um desafio bem difícil, na verdade vai ser simplesmente o chocolate. Você vai passar a lição dessa dinâmica, porque toda dinâmica em uma aula bíblica ela tem que ter um objetivo. E vocês lembram qual é o nosso objetivo da lição? Mostrar que Deus fortalece os seus servos para vencer batalhas difíceis. Você vai explicar para elas que muitas vezes, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus quer algo de nós, assim como ele queria de Gideão, vem o medo que tenta nos parar, que tenta nos travar. A gente acha que as batalhas, aquilo que a gente precisa fazer é tão difícil. Eu sempre falo para as crianças, as crianças sempre falam, né, que é tão difícil ser crente, tão difícil ser diferente em um tempo assim como o que nós estamos vivendo, mas você vai dizer para elas, aproveitar essa oportunidade dessa dinâmica e dizer, olha, realmente é muito difícil ser diferente de como as pessoas são. É difícil ser santo, é difícil ser separado, é difícil não fazer o que todo mundo faz. É difícil quando tudo ao nosso redor, influenciadores, tudo, nos diz para ir para um caminho, mas o Senhor nos diz para ir para outro caminho que às vezes parece difícil de enfrentar, às vezes é tão dificultoso, às vezes nos dá medo. Então, por mais que situações em nossas vidas nos façam ter medo, se aquilo nos leva para pertinho de Deus, se aquilo nos leva para agradar a Deus, a vontade de Deus, então, independente do que nós sentimos, se nós sentimos medo, se nós sentimos ansiedade, sem saber se vai dar certo ou não, nós precisamos enfrentar acreditando que o Senhor está conosco. Assim foi com Gideão. Então, você vai
Você pode usar essa dinâmica para introduzir a história utilizando os nossos visuais, certo? Eu vou passar aqui rapidinho para vocês verem os visuais. Separei aqui 4 visuais para complementar, para te ajudar na tua lição. Sempre naquele nosso estilo que vocês gostam muito, né? No estilo bem atual, as imagens. Então você vai mostrar que o anjo colocou essa imagem aqui do anjo com as azonas, mas você vai explicar para as crianças que normalmente quando o anjo do Senhor aparecia para as pessoas no Antigo Testamento, aparecia como um homem comum, certo? Mas só um detalhezinho para você mostrar às crianças, certo? Enquanto ministra quer, só para facilitar o entendimento delas. Então, enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, você pode entrar em detalhes explicando que era malhar trigo no lagar, que era com os pés, né? Então aqui ele está sentado, né, sobre o trigo, mas normalmente era com os pés, amassando, né? Enfim, o anjo do Senhor chegou até ele, falou com ele, então você vai ministrando. Aqui é quando ele derruba o altar de Baal, né, seguindo a ordem do Senhor. Aqui é quando ele pede confirmações ao Senhor, a última confirmação que ele pediu ao Senhor. E aqui é quando eles tocavam as trombetas, quebravam os vasos de Gideão e os 300, né? E o Senhor fazia eles vencerem os midianitas, né? O Senhor fez com que os midianitas se confundissem, se matassem uns aos outros, e o povo venceu a batalha. Um grande exército foi vencido por apenas 300 homens. Tudo isso porque Deus estava com eles. Tudo isso porque Gideão enfrentou o seu medo acreditando na palavra do Senhor acerca da vida dele, daquele momento que ele estava vivendo. Qual era a palavra do Senhor? Eu estou com você. Então nós podemos ter a certeza de que o Senhor também está conosco em qualquer situação da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, seja fácil, seja difícil, o Senhor está conosco. Então, nos momentos de medo, nos momentos de dificuldade, lembrem-se que o Senhor está conosco. Então, espero que você tenha gostado desse material. O link para você acessar o material está aqui na descrição. Envie aquela mensagem padrão que já vai estar aí no link quando você clicar e você vai receber o material na hora, tá bom? Deus abençoe, se inscreve no canal, deixa o seu like, eu espero que eu tenha te ajudado e até a semana que vem. Tchau!